programa. Hoje eu tô sozinho, rapaz, eu posso fazer o que eu quiser nesse programa. Boa tarde, sexta-feira de Páscoa. Estou muito feliz por mais uma sexta aí que a gente está completando de Páscoa, né, nas nossas vidas. Energia positiva para todo mundo aí de casa. E o programa de hoje está recheadíssimo e já vamos conferir os destaques de hoje. Na Libertadores, Corinthians não decepciona e vence por 3-0 o Liverpool do Uruguai. Já o Atlético Mineiro perde por 1-0 para o Libertad em casa e com o estádio lotado. Na Sul-Americana, São Paulo estreia com vitória e a torcida do Tigre comete um erro gravíssimo. Em meio a muito tumulto e falta de energia em Campinas, o Farmaconde Vôlei São José vence no apagar das luzes e se classifica para as semifinais da Superliga. E a nossa equipe acompanhou a preparação do Taubaté Futsal para o jogo de hoje, em busca da recuperação frente ao Brasília, lanterna da Liga Nacional. E falando de Páscoa, você sabe qual foi a maior goleada ou chocolate do seu time contra o principal rival? Bernardo Baitelli vem com o quadro que o Vale aprendeu a amar, o ODB News, destacando os principais acontecimentos da semana. Tudo isso e muito mais hoje nessa sexta-feira de Páscoa nos Donos da Bola. Olha, sexta-feira maravilhosa, espero que você já tenha comprado ou ganho seu chocolatinho para comer no final de semana, né? E falando de futebol, vamos falar dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores. E pela Sul-Americana, 3 brasileiros entraram em campo. O Botafogo foi até Santiago enfrentar o Magallanes. O Fogão abriu logo de cara o placar aos 6 minutos com Tiquinho Soares. Mas 10 minutos depois, Alfred Céspedes empatou a partida. Na segunda etapa, aos 5 minutos, Carlos Villanueva foi expulso e os brasileiros ficaram com 1 a mais em campo. Pouco tempo depois, Carlos Eduardo colocou o Fogão mais uma vez na frente do marcador. Mesmo em desvantagem numérica, os mandantes conseguiram um gol no finalzinho com Simon Contreras. Final de jogo, 2 para o Magallanes e 2 para o Botafogo. Já o Red Bull Bragantino desembarcou em Assunção para enfrentar o Clube Taquari. Os paraguaios até assustaram, abrindo o placar aos 22 minutos com o Edson Carius. Mas o Massa Bruta aproveitou a queda de rendimento dos mandantes e dominaram até com certa facilidade o restante da partida. Juninho Capixaba empatou e Alejandro virou. Thalisson e Gustavinho deram números finais à partida. Final de jogo, Clube Taquari 1 e Red Bull Bragantino 4. Já no confronto mais esperado dessa fase da competição, o São Paulo foi até Buenos Aires enfrentar o Tigre. E por conta de todo o histórico na polêmica final de 2012, no último jogo entre as equipes, o clima foi de tensão mesmo antes da bola rolar. Agora presta atenção nessa história. Alguns integrantes da torcida organizada do time argentino apedrejaram um suposto ônibus onde estaria a delegação são paulina. Porém, erraram feio e atacaram o ônibus da sua própria equipe. Vê se pode, né? Mas vamos para o jogo. A partida foi muito truncada e cheia de faltas, com 8 cartões amarelos. Mas na segunda etapa, o São Paulo encaixou o time, deixava o Tigre avançar e aproveitava os contra-ataques para pegar a defesa argentina desprevenida. A tática funcionou e em 2 oportunidades, Erisson, muito veloz no ataque, marcou 2 vezes. Final de jogo, 2 para o São Paulo e 0 para o Tigre. Já pela Libertadores, tivemos mais 2 partidas envolvendo os brasileiros. O Atlético Mineiro recebeu o Libertad com o Mineirão lotado. Todas as táticas montadas para a partida pelo técnico Eduardo Cudê foram por água abaixo. Logo aos 9 minutos, os paraguaios abriram o placar com Diego Gomes. E depois do gol, os visitantes se fecharam na defesa. O Atlético atacava pouco e quando chegava não assustava a defesa adversária. Final de jogo, 0 para o Atlético Mineiro e 1 para o Libertad. E fechando a rodada, o Corinthians enfrentou o Liverpool em Montevidéu. A partida teve de acontecer no Estádio Centenário, já que o estádio do mandante não tinha capacidade para disputa de Libertadores. Os uruguaios jogaram pela primeira vez uma fase de grupos e sem dificuldades o Timão atropelou os estreantes, com gols de Balbuena e 2 de Roger Guedes. Final de jogo, Liverpool 0, Corinthians 3. É, muito jogo aí nessa quinta-feira aí, né? E o Corinthians conseguiu ganhar tranquilamente, hein? Você é corintiano, né, Rafa? Sim? Tá feliz então, né? E o pessoal tá em casa, a Larissa tá em casa, o Bernardo tá em Resende. Então vamos falar um pouquinho agora da Ponte, porque a Larissa tá em Campinas e o namorado dela é Ponte Pretano. A Ponte joga amanhã, às 3 da tarde, a finalíssima contra o Novo Horizontino.
já empatou fora de casa por 1-1 no primeiro jogo e agora precisa só de uma vitória simples para se consagrar campeão da Série A2. Ponte Preta, que veio muito bem na competição, líder de ponta a ponta, tem todas as grandes chances aí de vencer dentro de casa e se sagrar campeão da Série A2 do Paulistão, hein? Agora sim é hora de falar da final do Paulista e do Carioca. Temos Palmeiras e temos Flamengo e Fluminense e o Água Santa, claro, sempre surpreendendo. E domingo teremos as finais dos 2 principais campeonatos estaduais do país. Começando pelo Paulistão, o Palmeiras recebe o Água Santa no Allianz Parque, em partida válida pelo jogo de volta da decisão. Lembrando que no primeiro jogo, o Netuno venceu por 2-1 e para o Verdão ser campeão é obrigatória a vitória, já em caso de empate o título vai para Diadema. E pensando sim nessa final, o Palmeiras poupou vários titulares e utilizou os garotos da base no jogo da Libertadores no meio da semana. O resultado não foi favorável e o time acabou perdendo por 3-1 para o Bolívar. Já o Água Santa no momento não disputa nenhuma divisão nacional ou competição internacional, então os jogadores tiveram a semana livre para treinarem focados na final. A grande finalíssima do Paulistão acontece no domingo às 4 horas da tarde. Já pelo Carioca, o Fluminense recebe o Flamengo no Maracanã. No primeiro jogo da final, os rubros-negros venceram por 2-0 e agora podem perder por até um gol de diferença. Para o Fluminense, só resta lutar pela vitória de 2 ou mais gols. Os tricolores vêm embalados após boa partida pela Libertadores na última terça-feira contra o Sporting Cristal, onde venceu por 3-1. Já o Flamengo chega para o jogo após uma derrota amarga de 2-1 para o equatoriano Alcas, também pela Libertadores. E esse jogaço você acompanha aqui na tela da Band, domingo às 6 horas da tarde. Flamengo e Fluminense vai pegar fogo, hein, esse jogo aí da grande finalíssima do Carioca. E falando em finalíssima, tem uma competição que se chama finalíssima. Ontem aconteceu a finalíssima partida entre o campeão da Eurocopa e da Copa América. A Inglaterra recebeu a nossa seleção brasileira. Em Wembley, que o estádio estava lotado com mais de 80 mil torcedores, as mandantes abriram o placar aos 23 minutos com Ella Toone. E no apagar das luzes, Andressa marcou para o Brasil aos 48 minutos do segundo tempo. O gol brasileiro fez com que a partida fosse para os pênaltis, mas infelizmente nas penalidades foi melhor para as inglesas. Adriana e Caroline converteram, mas Tamires e Rafaele perderam. Então, final de partida 1-1 no tempo normal e 4-2 nos pênaltis para as mandantes inglesas. Elas se tornaram a primeira campeã na edição dessa finalíssima. Parabéns ao time da Inglaterra, parabéns ao time brasileiro que conseguiu um bom jogo, um belo empate, mas nos pênaltis acabou não dando aí pro Brasil. Mas não tem problema, né? Chegaram lá, finalíssima, já gostei, tomara que venham muitas mais e que o Brasil seja campeão na próxima. Hora do intervalo, a gente já volta com mais Os Donos da Bola. De volta com nossos Donos da Bola. Olha, eu quero convidar vocês para sábado agora às 9 da manhã assistir a um programa especial de off-road 4x4 que eu fiz. Aí, ó, tá vendo as imagens aí, ó? O Pé na Estrada é um evento sensacional que só tinha veículos 4x4. Eu participei aí de várias modalidades. Andei de mini bug, Rafa. Andei de caminhonete aí aparecendo. Andei em umas pistas, passei em buraco, lama, riacho. É muito legal, tem muitas coisas ali. E também você vai saber mais sobre esse tipo de veículo que é o off-road e o 4x4, tá? Então convido vocês todos aí, sabadão, às 9 horas da manhã, para assistir essa grande reportagem que eu fiz, hein? Fui lá, eu e Bernardo. Agora... Oferecimento Menezes Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. E HS Tressolde, Residencial Flora, o privilégio de morar bem e perto de tudo no Jardim Satélite. E agora sim vamos falar de Liga Nacional de Futsal. O São José recebe o Marreco Futsal, Marreco que é lá do Paraná, nesse domingo às 11 horas da manhã, em partida válida pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. Os joseenses buscam mais uma vitória na competição.
No último jogo, acabaram perdendo para o Minas fora de casa por 2-1. No entanto, a equipe está na 11ª colocação com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Então vamos em busca da nossa segunda vitória aí para o time do São José. Espero que vença dentro de casa o Marreco. E também o Felipinho foi acompanhar o treino do Taubaté de futsal, que também tem jogo hoje contra o Brasília. Lanterna, hein, o Brasília? Na tarde de ontem, aconteceu o último treino do Taubaté Futsal antes da partida contra o Brasília, válida pela 3ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Será o segundo jogo nesta semana, e com um período tão curto entre os jogos, a parte física dos atletas fica prejudicada. Bom, a recuperação é essencial nesse momento, né? A gente já sabia disso, a gente tinha preparado, o grupo é um grupo grande, né? Infelizmente a gente tem alguns desfalques que estão fazendo falta, mas a gente já estava preparado para isso. A recuperação é o ponto-chave, né? A gente vem de uma derrota e de uma viagem muito longa, e agora já temos um jogo amanhã, então é mais recuperação dos atletas mesmo. Além da questão das lesões, outro problema comum para os times de futsal é o deslocamento de grandes distâncias em pequenos intervalos de tempo. O desgaste, né, do ônibus, as viagens são longas, mais de 12 horas, então isso acaba atrapalhando um pouquinho, né? Mas a gente já estava preparado para isso, a gente já está vacinado, né? O ano passado aprendemos bastante com grandes viagens e são viagens gostosas, né? Para grandes jogos, então isso acaba a gente passando por cima. Dedezinho, uma das principais peças do ataque taubatiano, acabou levando o cartão vermelho na estreia da competição contra o Praia Clube. Ele cumpriu suspensão contra o Joinville e agora está disponível para a partida de hoje. Foi uma coisa nova para mim, né? Que ano passado eu estrei com gol e esse ano eu acabei sendo expulso, né? Mas já cumpri a suspensão, volto amanhã a jogar. Espero ajudar minha equipe marcando os gols, mas o principal objetivo da gente vai ser com a vitória. Hoje será a primeira vez que o Taubaté jogará em casa, mas mesmo em casa estarão longe de seus torcedores, já que a equipe manda seus jogos da liga no ginásio José Carlos Miller da Silveira, em Mogi das Cruzes, que fica a cerca de 110 quilômetros da Vila Aparecida. Prejudica um pouco pela questão da torcida. A gente, quando joga em casa aqui na Vila Aparecida, a gente tem o apoio do nosso torcedor. E eu acho que a gente perdeu um jogo ano passado, somente em casa. A gente fica bastante triste que o jogo praticamente é fora de casa, sem o apoio da torcida. Mas isso aí a gente tem que tirar de letra e focar no jogo. O Taubaté e o Brasília tiveram um começo difícil das 2 primeiras rodadas e ainda não venceram. No momento, o Taubaté está na 22ª colocação e o Brasília na lanterna. Com esse cenário, uma vitória hoje será de extrema importância para a sequência do campeonato. Bom, é o nosso jogo, né? É o nosso jogo pra gente entrar de vez na briga pela classificação da Liga Nacional. A gente vem de 2 partidas fora de casa muito difíceis, que ao meu ver são 2 equipes que vão brigar pelas 4 primeiras posições. Joinville hoje é o melhor time do Brasil, tanto que já tem 3 títulos nesse começo do ano. Então é um confronto direto por uma das equipes que vai classificar. Então a gente precisa fazer um jogo bem parelho, bem intenso, bem disputado, porque a gente precisa desses 3 pontos aqui em casa. Tomara aí que o Taubaté vença então esse jogo de hoje e já passa mais uns pontinhos aí na Liga Nacional, né? Olha, para quem assistiu ontem o jogo do vôlei São José, a gente viu uma partida extremamente nervosa dentro de campo, dentro de quadra, né? Não dentro de campo, eu sou do futebol, dentro de quadra, porque quando o São José estava na frente no placar, as luzes foram apagadas. Tem alguma coisa estranha aí que aconteceu. Primeiro que ginásio de Superliga, ele não pode funcionar sem gerador. E esse ginásio estava sem gerador. Então a gente vai ter que ver com a Confederação de Vôlei o que aconteceu e o que vai ser, quem que vai ser responsabilizado por isso, tá? Mas agora falando do jogo em si, o Farmacor de Vôlei São José está pela primeira vez na semifinal da Superliga. A equipe conseguiu essa classificação depois de um jogo disputado contra o Campinas, com direito às 2 paralisações, que levou mais de 1 hora somadas essas paralisações aí por causa da luz. Os joseenses venceram a partida por 3-7-1 com parciais de 20-25, 25-18, 25-23 e 25-23. Os destaques foram Douglas Souza, que marcou 14 pontos, Bruno Canuto e o cubano Sanches com 13. Agora o São José enfrenta o Cruzeiro na semifinal da competição e aí o bicho pega. O Cruzeiro é complicado, hein?
Ei, Rafão, você joga vôlei, Rafa? Você gosta de jogar vôlei? Eu tô sozinho hoje, eu só falo com o Rafa aqui, ó. Eu já joguei bastante vôlei de areia, mas de quadra é complicado mesmo. E falar pra você, o Cruzeiro tem um timaço. Vamos pra cima, São José. Tomara que consiga vencer essa semifinal e chegar na grande final, que aliás vai ser disputada aqui no nosso ginásio, na Arena Farmaconte. E agora, para falar de tudo e muito mais, temos aí Carmopédia. Vem, Carmão, falar com a gente. Muito boa tarde, meus amigos dos Donos da Bola. Para você que está nos acompanhando nesta Sexta-feira Santa, seja bem-vindo. Amigos, vamos falar hoje aqui de dois esportes importantes aqui para São José dos Campos, o voleibol e o futebol. O vôlei maravilhoso, olha, parabéns ao time comandado pelo Carlos Schwanck, o time do Ricardo Navajas, que ontem mais uma vez eliminou Campinas. Campinas realmente está se tornando um freguês de caderneta do São José Farmacon de vôlei. A equipe ganhou novamente por 3-1, desta vez em Campinas, repetiu o placar que houvera conquistado no primeiro jogo em São José, perdeu o primeiro set, 25-20, depois, olha, atropelou, 25-18, 25-23, 25-23. E nem o gato que jogaram lá na tomada para parar, para interromper o jogo, né? Acabou a energia, 40 minutos sem jogo, nada disso atrapalhou a ótima performance do time josense. Grandiosa vitória, muito bem, eliminou Campinas, que realmente foi uma decepção. São José, pelo segundo ano na Superliga, já melhorou. O ano passado ficou entre os 8, este ano está entre os 4. O adversário agora será o Cruzeiro. Pedreira gigantesca. Mas olha, para quem quer ser campeão, você não pode escolher adversário. Vamos aguardar as datas aí, semana que vem a gente fala sobre isso. E amanhã o futebol do São José, da Águia do Vale, tem um jogo importantíssimo. E você, torcedor do time, mais do que convidado, está convocado a ir comprar o seu ingresso e prestigiar o time para o jogo contra o Grêmio Prudente, 7 da noite no Martins Pereira. É o início do segundo turno da segunda fase. O Prudente tem 7 pontos, São José tem 4. Atrás deles, o Suzano e o Desportivo Brasil com 3. Então é o seguinte, São José ganhando amanhã, ele dá um passo, olha, gigantesco para a classificação. Realmente fica muito perto da vaga, vão se classificar os 2 melhores do grupo. O empate não é ruim, principalmente dependendo do que vai ocorrer no jogo que acontece antes, entre o Desportivo Brasil e o Suzano, às 3 da tarde, lá em Porto Feliz. São José já vai entrar em campo, Prudente também, obviamente, sabendo do resultado do primeiro jogo. Agora, a derrota não pode fazer parte de jeito nenhum do São José, da vida da Águia do Vale amanhã. Um grande público está sendo esperado. Ricardo Costa tem aí teve a semana inteira para treinar e amanhã, claro, vai montar, a gente espera isso, um time muito competitivo, um time forte, que tem todas as condições de conquistar um bom resultado. Boa sorte para a Águia do Vale. Segunda-feira a gente volta. Para você que nos acompanha, um ótimo fim de semana, boa Páscoa e até mais. Valeu, Carmo, boa Páscoa para você e o São José vai vencer, se Deus quiser. Vamos para o intervalo, a gente já volta. De volta com nossos donos da bola e agora o quadro que o Vale do Paraíba aprendeu a amar, que ri muito, que o Rafa é fã, minha mãe é fã. Hora do ODB News. Sejam bem-vindos, esse aqui é mais um ODB News e olha só, uma semana que a gente ficou sem. Sabe quem sentiu falta? Eu acho. Dona Silvana, um beijo pra Dona Silvana, falou que adora o ODB. Mas Dona Silvana, você sabe quem é a Dona Silvana? Quem é a Dona Silvana? É a mãe do BZK, ó. Um beijo, Dona Silvana. Ela falou que adora a vinhetinha. Então, na tela. Polêmica aqui no ODB. Magic Jadson, ex-jogador do Corinthians, São Paulo, fez uma carreira espetacular também pelo Atlético Paranaense. Está cansado e teve que ir a público resolver problemas. Se liga. Como na vida, né, tudo agora é rede social e a gente sai postando tudo, vamos postar também. É, fake news. Então, quero mostrar essa bomba pra vocês. Que bomba? Tá bom? Tá. De chocolate. Ah, não. Tava curioso, né? Olha só, como que você também prestou atenção, hein? Eu tava com fome, rapaziada. Calma. Você aí que gosta de uma polêmica, seu Maria. Eu gosto de uma polêmica, eu gosto de uma fofoquinha. Mas essa, o Jadson mandou bem. Ele só queria comer a sua bisnaga de chocolate. Jadson, um beijo. Gostei muito desse vídeo. Próximo. Ronaldinho Gaúcho, craque, ex-jogador do Barcelona, seleção brasileira, o bruxo, já foi campeão em muitos países por aí e hoje tá se aventurando no futevôlei. Se liga, pagodão rolando,
Ronaldinho já tocou olhando pro lado. Eu aceitaria o Bruxo no meu Vasco da Gama. Jogando nessa altinha, o Bruxo gosta de uma praia. Thiago, você gosta de uma praia? Eu também. Me coloca na praia. Inclusive, eu tô de folga. Eu nem no estúdio tô. Porque eu tô na praia agora, neste exato momento. Gaivotas. Olha, gaivota brisa no ar. Próximo vídeo. Você já fez uma coisa extraordinária que eu tenho noção. Esse moleque tava jogando pela escola de basquete e olha a cesta que esse garoto fez. Mano, poucos segundos, é isso, segundos pra acabar o game, ele recebe uma bola totalmente quebrada. E, meu irmão, primeira coisa que ele pensou, velho, tacou de costas. Dentro, olha a reação dos pais que estavam ali, reação do time. Esse moleque é brabo e tem vaga no São José. Pecos, já pega esse moleque aqui, bota aí, já treina ele no quadrado. Pra gente fechar o ODB de hoje, olha só, muitos artistas, muitas pessoas fanáticas pelo futebol se fantasiam e vão ao estádio, vão em eventos pra torcer pelo seu time. E este Homem-Aranha do Botafogo não foi diferente. Começou a fazer uma dancinha do TikTok e tem uma malemolência. Toma, moleque! Pra gente fechar, eu vou dançar junto com ele, Thiago. Boa sexta-feira, bom programa pra você. Eu vou ficando nessa. Um beijo. Dona Silvana, eu tô indo embora. Um beijo, tchau. Olha, minha mãe é fã do Bernardo mesmo. Essa malemolência é demais. E agora vamos falar dos maiores chocolates. Já que a gente tá na Páscoa, vamos falar dos maiores chocolates que os times aplicaram. A Leilane, que vai entrar daqui a pouquinho no Band Cidade 1, ela é São Paulina. Será que o time dela meteu mais goleadas ou tomou mais goleadas? Pode passar, Vanessa. Sexta-feira de Páscoa e a gente vai falar sobre as maiores goleadas do futebol paulista e também do futebol carioca, tá bom? Vamos começar por Palmeiras e Corinthians. Entre os dois times a gente vai pôr só quem fez a maior goleada. Se o outro goleou com o menor placar, não vai aparecer, tá bom? Então a maior goleada entre Palmeiras e Corinthians, quem você acha que foi? Não sei, Palmeiras? Palmeiras, acertou. Em 1933, Palmeiras 8, Corinthians 0. O Corinthians até fez uma goleada de 5-1, mas o 8-0 é o que prevalece. Agora São Paulo e Corinthians. Quem você acha, Felipinho? Você como São Paulino. Pô, eu sei que tem 2-6-1 aí, hein? São Paulo 6-1. De 10 de setembro de 33 e também teve em 2015 um 6-1 pro Corinthians, mano. Vamos agora de Palmeiras e Santos. 8-0 em 11 de dezembro de 1932. Oh, não, 32, 33 era bom meu futebol, que só saia goleada, cara. Agora vamos de São Paulo e Santos. São Paulo de novo goleando. 9-1 sobre o Santos em 1944. Essa época era boa ver futebol, mano. E Corinthians e Santos? Corinthians e Santos foi um placar elástico. Ganhou em 1920 por 11-0, acredite se quiser. E por último aqui no nosso clássico paulista, o cabeça a cabeça entre São Paulo e Palmeiras. Dessa vez deu São Paulo 6-0 sobre o Palmeiras em 1939. Abrindo agora os maiores chocolates de Páscoa cariocas. Flamengo em 1945 aplicou uma goleada histórica sobre o Fluminense. 7-0 no São Januário. Já em compensação, Fluminense e Botafogo, a maior goleada do Flu. 8-0 sobre o Botafogo em 1906. Já o Vasco do querido Bernardo meteu um 7-0 no Flamengo em 1931. A maior goleada entre os dois times que se mantém até hoje. 7 Vasco, 0 Flamengo. E o mesmo Vasco aplicou 7-0 no Botafogo. Botafogo de Garrincha. Vasco soberano. A maior goleada do Vasco foi um 6-0 sobre o Tricolor. Então goleou Flamengo, goleou Botafogo, goleou Fluminense. Que isso, Vasco da Gama? Foi em 1930. 6-0 sobre o Flusão. Botafogo contra Flamengo. Botafogo fez 9-2 no Flamengo no longínquo ano de 1927. Vamos de regional então, São José e Taubaté, Taubaté e São José. O Taubaté aplicou em 2004, não é tão longe assim, um sonoro 4-1 sobre o São José. E o São José aplicou um 3-0 em 1967. Então a diferença foi de 3 gols entre os dois. Espero que você já tenha comprado seu ovo de Páscoa e que seu time não tome um chocolate. Ah, e tem Fla-Flu também no domingo, hein? E Palmeiras e Água Santa, não esquece. Olha, falando desses dois times aí, Palmeiras, Água Santa, Fla-Flu,
Na época de 1930, Rafa, devia ser muito bom ver futebol, né? Que só tinha 8-0, 7. Hoje a gente tá com uma galera aqui assistindo o programa, tô gostando. 7-0, 11-0, seu Corinthians, 11-0 em cima do Santos. É muito legal, eu gostei muito de fazer relembrar essas histórias. Eu só não queria relembrar aquele 7-1 que o Brasil levou, né? Que se fosse falar de Copas do Mundo, a gente ia ter que lembrar do 7-1, que foi muito triste pra gente. Ai, meu Brasil, que não passa das quartas de final. Mas ó, boa sorte aí Palmeiras e Água Santa, boa sorte aí Flamengo e Fluminense e boa sorte São José, que tem jogo amanhã. São José no Martins Pereira, vai vencer. Leilane, boa sorte aí pra você na sua Páscoa, como ovos de Páscoa também durante o final de semana. BC1 no ar com a nossa querida Leilane. Tchau pra vocês, até segunda-feira. Fui!